Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando mais uma vez aqui diretamente da sede da Igreja do Novo Nascimento, que está localizada na Rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal, aqui na cidade de Marília. E todos os domingos acontecem as reuniões do Espírito Santo. A reunião principal acontece às 9 horas da manhã. Depois, então, às 7 da noite, a segunda reunião. Domingo eu estarei às 9 da manhã, ministrando em nome de Jesus a reunião para abençoá-los. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 da manhã na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé, também abençoando a vida de todos. Eu gostaria que você assistisse um pouquinho do que aconteceu domingo passado aqui na reunião das 9 horas da manhã, e depois eu volto dando uma orientação importante para abençoar a sua vida. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Te libertará. A verdade e a vida. A verdade e a vida. Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance. Sua chance, sua vida Pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida. Te libertará. Te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Por favor, feche os olhos e fale com Deus de todo o coração, com toda a sinceridade. Se você compreendeu o que foi pregado, você sabe o que tem que fazer, o que tem que falar com Deus. Se você tem vivido verdadeiramente como um cristão, e você tem lutado em oração, o Espírito Santo, vendo sinceridade, humildade de espírito, Ele vai respondendo, Ele vai te ensinando coisas que não estão nos livros. Ele vai te dando sabedoria, discernimento, compreensão, lhe dando condições para que você consiga, inclusive, discernir a voz de Deus daquela que não é de Deus. Ele vai iluminando o seu espírito diante das lutas que existem, que surgem, sejam elas espirituais ou naturais. Ele vai lhe fortalecendo na vontade de Deus. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas de oração,
Não é à toa que Moisés se ausentava por horas e às vezes dias orando. Muito bem, você assistiu um pouquinho do que aconteceu no domingo passado, graças a Deus, buscamos a presença de Deus, oramos, transmitimos uma orientação espiritual e domingo estaremos de volta com esse objetivo de buscarmos a Deus de todo o coração, ouvirmos a sua voz, buscarmos a sua direção, a sua instrução. Isso tem uma importância muito grande. É importante lembrarmos que a vida com Deus depende de decisões, né? O Deus trabalha acima de tudo falando, mas nós precisamos crer, precisamos ter humildade para aceitar a palavra de Deus, nós precisamos ter fé para obedecer essa palavra, a fim de que então o fruto da palavra de Deus possa acontecer na nossa vida, o que está prometido possa se cumprir, aconteçam transformações interiormente falando e exteriormente falando. Mas para isso é preciso que se tenha humildade. Muitas pessoas confundem humildade com pobreza, né? Às vezes elas veem alguém pobre, né, mal vestido, e elas dizem assim, não, mas é uma pessoa humilde. A humildade não tem nada a ver com a pobreza não tem nada a ver com a humildade. A pessoa pode ser muito pobre, materialmente falando, e absolutamente orgulhosa. Uma pessoa pode ter um poder aquisitivo alto, ela pode ser humilde. A humildade é uma virtude, né, que acontece no nosso espírito, que existe dentro de nós, que nos faz reconhecer que nós dependemos, precisamos das pessoas, não somos melhores do que ninguém. E a humildade em relação a Deus, ela é importantíssima, porque quando há humildade, né, em relação às pessoas, isso já nos abençoa. Quando há humildade em relação a Deus, muito mais ainda. Então aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então a Bíblia fala que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Está querendo dizer que quando a pessoa vive, quando existe um temor, um verdadeiro respeito para com Deus, esse temor é a instrução da sabedoria. Esse temor nos abençoa muito. Viver dentro de um temor para com Deus traz benefícios extraordinários. Esse temor não tem a ver com medo, mas tem a ver com respeito. E quando existe esse temor para com Deus, então nós nos submetemos. Deus fala, nós obedecemos. Deus orienta, nós seguimos. Nós nos colocamos, né, debaixo da mão de Deus, porque nós temos um temor para com Ele, e isso depende muito também, né, de que a pessoa se proceda com humildade. Tem muita gente que diz, não, eu creio em Deus, mas eu é que vou conduzir a minha vida. Tem gente que diz, eu creio em Deus, mas ela desobedece, ela não respeita, ela não se submete. Então, o temor para com Deus é a instrução da sabedoria. Isso é um caminho extraordinário que se toma. E diz a Bíblia que a humildade precede a honra. Quer dizer, se a pessoa quer ser honrada em relação às pessoas, diante das pessoas, ela precisa ser humilde. Se a pessoa quer ser honrada por Deus, ela também precisa ser humilde em relação a Deus. A gente vê muitas pessoas por aí orgulhosas, né? A Bíblia fala que antes da ruína vem o orgulho, é o contrário aqui, né? Antes da ruína vem o orgulho. Então a gente vê muita gente orgulhosa em relação a Deus. Eu não preciso de Deus, esse negócio de Deus é para os pobrezinhos, eu não preciso de Deus. Você vê também pessoas que às vezes estão até dentro de igrejas, mas elas são orgulhosas. Deus fala a palavra dele, usa os seus servos,
o Espírito Santo fala, mas a pessoa é orgulhosa, ela não aceita, ela dentro dela ela se considera autossuficiente, ela não se submete. Então, quando a pessoa age com orgulho, evidentemente que depois do orgulho vem a queda, vem a ruína, vem o fracasso. Isso acontece com muita gente. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Então, duas coisas fundamentais. Uma, viver dentro de um temor para com Deus, de um respeito. Então, quando há um temor verdadeiro, não é uma coisa de boca, é um temor verdadeiro, um respeito verdadeiro para com Deus, então a gente vai tomar um caminho que comprove que realmente nós tememos a Deus. E a humildade precede a honra. Se você quer ser honrado por Deus, você também tem que ser humilde. Se você quer ser honrado na sua vida, você também tem que ser humilde, humilde de coração. E isso faz uma diferença muito grande. Procure meditar nessa mensagem, que Deus abençoe você, e no domingo estaremos aqui com toda a fé, às 9 da manhã, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, em Marília. No Rio de Janeiro, a pastora Nilzete, às 9 da manhã também, Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Maré. Um grande abraço e até a próxima.